como essas figuras de linguagem bíblica aí, eu fico me imaginando, um leão não dá para mim, um tigre também não, um cordeiro também não, e não sei se um jacaré, não sei que bicho seria, mas cada um aí, né? As mulheres talvez escolhessem uma tigresa, uma gata, né? Minha mulher combina muito com gata, é o que eu acho, é o que eu vejo, né? Para mim, ela é uma gata. E espero que eu não seja um cachorrão para ela. Mas eu queria falar um pouquinho sobre águia. E eu li um bocado de livros sobre águia. O Leonardo Boff escreveu um livro muito bom sobre águia. Jorge Linhares também escreveu um livro legal, um livreto bem legal sobre águia. Então, observo, tem muitas coisas, muitos livros, muitas aplicações, muita gente aplicando a metáfora da águia em sua vida, e é legal. A águia é um bicho assim muito interessante, de características muito interessantes. E no mundo inteiro, a águia é símbolo de nobreza, não é? A águia é símbolo de nobreza, um animal muito nobre, com características muito nobres. Pela sua força, pela sua alteza, pelo seu vigor. Sempre nós lembramos da águia como um animal campeão, não é? Não perdedor, um animal sempre ganhador. A águia é forte, a águia é viva, a águia ela é corajosa, ela é vencedora, símbolo daqueles que esperam no Senhor, como diz a palavra de Deus. E o povo de Deus é como a águia, não é isso? Ou pelo menos o povo de Deus deveria ser como a águia, forte. Quem é como a águia aqui? Quem teria coragem de dizer assim, eu sou um crente como a águia? Será que tem alguém aqui que pode dizer isto? Sou um forte, sou, né, de natureza nobre. Mas deveria ser, né? Nós crentes deveríamos ser guerreiros, triunfantes, aqueles que conseguem passar pelas tempestades com destreza, né, com superioridade, acima das nuvens. O crente deveria passar acima das tempestades, assim como a águia, né? A águia passa acima, ela voa acima das tempestades, como vocês já ouviram tantas metáforas aí da águia. Marcha nas alturas, seguindo as leis dos céus, rompendo barreiras, vencendo guilhões, refugiando nos braços do Deus Todo-Poderoso. O crente deveria ser assim, né? Imitando a natureza forte da águia. Mas eu creio que nós podemos, eu acredito que em alguns momentos nós somos realmente como águias, né? Triunfantes, vitoriosos, guerreiros, fortes, mas em outros momentos nós somos, sei lá, como preazinhas, como ratos, como dongos. Somos frágeis, somos fracos, desanimados. Momentos, temos realmente esses momentos assim. É preocupante, né? Porque alguns crentes vivem sempre assim, sempre para baixo, sempre desanimado, tímidos, tão contrários a águias, fracos, impotentes, dominados pelo medo. Eu tenho tratado de pessoas assim, e quando as pessoas não têm problema de ansiedade, tantos transtornos de ansiedade, tem muitos problemas de medo, e às vezes a coisa até se mistura um pouco. E muita gente com depressão por causa do medo, né? Medo de tanta coisa. Então, nós crentes às vezes nos flagramos, se formos honestos, nos observamos impotentes, dominados pelo medo. Então não somos assim crentes fortes nas crises, mas tantas vezes cabisbaixos, derrotados, tristes, com complexo de inferioridade, tantos outros problemas, né? Eu não sei se todos aqui oscilam desta maneira. Esse texto que nós leremos no livro de Números, capítulo 13, ele fala dos 10 espias de Israel.
Então a gente vai retirar aí algumas coisas para as nossas vidas em Números capítulo 13. E aí a gente vai observar que aqueles 10 espias ficaram deslumbrados com as terras, com a exuberância das terras que Deus prometera a eles. Então eles observaram aquelas terras e viram que as terras eram realmente muito boas. Terras maravilhosas, terras que fecunda, terras que tinham cachos de uvas enormes, né? Fico imaginando aí o tamanho daqueles frutos. E hoje no Nordeste nós já produzimos uvas grandiosas, uvas suculentas, e tantos outros legumes e frutas maravilhosas através de sistema de irrigação no nosso Nordeste, o Nordeste do nosso Brasil. E naquelas terras ali, os 10 espias observaram que aquelas terras eram muito fecundas, eram terras maravilhosas, tinham frutos grandiosos, mas, infelizmente, né, o olhar negativista, a visão distorcida, a falta de fé, impediu que aqueles homens recebessem aquelas bênçãos grandiosas que o Senhor prometera. Então, eles não entraram na terra. Por quê? Porque eles observaram que lá tinham gigantes ameaçadores, imbatíveis, e aos olhos deles, eles se viram, eles olharam ali no espelho da sua própria alma, eles se refletiram no espelho da alma e viram: nós somos como gafanhotos diante desses gigantes. Nós somos pequenos demais diante desses gigantes. Nós somos frágeis demais. Nós somos pequeninos demais diante desses grandes homens. Somos gafanhotos. E hoje tem pessoas, né, com síndrome de gafanhotos sempre. Tem gente que precisa ser tratado por depressão sempre, o ano inteiro, mês após mês, semana após semana. Dá uma levantadazinha, né? Com a terapia dá uma levantada, daqui a pouco você percebe que em poucas semanas, às vezes um pouco mais de um mês ou mais, retorna ao estado de desânimo, depressão, medo, pânico e tantas outras patologias da alma. Então, esses homens foram vencidos pelo gigante das circunstâncias. Nós, às vezes, nos colocamos como vencidos diante dos gigantes das circunstâncias. E é verdade, irmãos, que às vezes as circunstâncias vêm pesadas sobre nós, né? É verdade que às vezes nos faltam algumas coisas. Se você está vivendo momentos bons, né, glorifique a Deus. Mas nunca deixe de lembrar que tem gente que não está vivendo momentos tão bons. Próximo a nós tem pessoas trabalhadoras, né? Homens e mulheres gostam do trabalho, mas que estão vivenciando momentos difíceis, circunstâncias difíceis, que dá vontade de desanimar. Então, e você que está vivendo um momento difícil, você não deve deixar que estes gigantes circunstanciais sejam maiores do que o seu ânimo, seja maior do que o seu Deus, sejam maiores do que o seu Deus. O nosso Deus é maior do que tudo. Devemos elevar os nossos olhos aos céus, né, de onde nos vem o socorro. Verdadeiramente, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, formou todos os fundamentos. Um Deus que formou todos os fundamentos, e que vê e que enxerga todas as coisas, sabe do seu problema, sabe das suas dificuldades, sabe das suas lutas. É bem verdade também, irmãos, que muitas lutas que vêm sobre nós, circunstâncias difíceis, vicissitudes difíceis que vêm sobre nós, muitas dessas circunstâncias foram nós mesmos, né? Somos nós mesmos que buscamos, nós mesmos nos adentramos, nós mesmos procuramos ou nos descontrolamos. Eu não sei se alguém aqui já teve algum problema financeiro. Eu acredito que na nossa realidade não, né? Eu acho que aqui ninguém viveu esse problema. Mas se algum dia você viver, não é isso? Pode ser que o seu problema financeiro seja por circunstâncias de enfermidades, não é? Ou outras circunstâncias
que realmente você, um desemprego, você não conseguiu. Você se esforçou, você trabalhou, você estudou, você se preparou, e mesmo assim não deu. Acontece, não é isso? Mas, assim como, tirando por mim mesmo, né? Tantas dificuldades que eu passei na vida, a maioria das dificuldades que eu passei na vida foram problemas que eu mesmo busquei. Eu mesmo fui me acondicionando a essas dificuldades. E depois me flagro, né? Ali num momento em que eu não consigo mais controlar. É bem verdade. Mas o que fazer? Se foi por culpa, se foi sem culpa, o que fazer? O fato é que as circunstâncias estão aí. O fato é que as dificuldades estão aí e precisamos levantar. E precisamos nos animar. E precisamos olhar esses gigantes, não é? Do desemprego, esse gigante da enfermidade, esse gigante da falta de dinheiro, esse gigante da falta de saúde, olhar para ele e olhar para os céus, olhar com os olhos de Deus, olhar com olhares de satélite, olhando de cima para baixo, para vermos esse gigante não tão gigante assim. Não é verdade? Se nós olharmos de cima para baixo, né? Quando a gente está olhando de baixo para cima, a gente vê um homem muito grande, uma montanha muito grande. Mas quando nós estamos viajando de helicóptero, quantos aqui já viajaram de helicóptero? Eu nem de avião viajei, né? A maioria aqui talvez já tenha viajado de avião. Mas de helicóptero, só uma olhada assim por cima, aquelas grandes montanhas já não nos parecem assim tão grandes montanhas. Olhando de cima, parecem até pequenas, dependendo da altura, de avião também. Então, irmãos, são sintomas, né? Sintomas da síndrome de gafanhoto que nós vivemos. O desânimo, né? Sobre estas coisas. O primeiro sintoma que a gente observa está em Números 13, versículo 31. A gente vai passando aí. Diz assim: porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, a primeira síndrome do gafanhoto, assim, né, do desânimo que é em nós, é o senso de fraqueza. A gente tem um senso de fraqueza. A gente trata o nosso inimigo, seja ele qual for, como algo muito grande. O outro é o complexo de inferioridade. O outro é que nós nos tornamos arautos do caos, da confusão. Olha só o que está lá no versículo 32. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então o homem que tem esta síndrome do gafanhoto, o homem que enxerga as circunstâncias sempre tão grandiosas, o homem que enxerga as dificuldades sempre como grandes gigantes, além dele ter esse complexo, esse senso de fraqueza, além dele ter esse complexo de inferioridade, ele acaba contaminando outras pessoas ao redor. É interessante, todas as igrejas que eu cheguei para pastorear eram igrejas já muito antigas, de mais de 40 anos, e com poucos membros, né? E aí, um povo muito desanimado, aquele povo remanescente ali, guerreiros, né, que resistiram há tantos anos, muito desanimados. E o pastor, quando chega nessa hora, chega todo empolgado. A gente chega, né? Não é cheio de gases, não, é cheio de gás, não é isso? Então ele chega empolgado e tal: irmãos, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos criar este ministério, vamos fazer. E aí os irmãos olham para você e falam assim: ah, pastor, não dá não, isso aí aqui não dá certo não. O pastor José já tentou, não funcionou. O pastor Joaquim também. Ah, eu estou aqui há mais de 30 anos, pastor. Isso aí não dá não. Isso não tem jeito não. É interessante como a vivência de tantos momentos, né, tantas circunstâncias negativas na vida da gente, nos desanimam, nos fazem assim derrotados, não é? E pior, nós derrotados e desanimados quando estamos, sempre falamos com derrota. Vocês já tiveram assim uma conversa com pessoas que só fala coisa ruim? Hein?
De vez em quando chega lá no salão alguém que fala, gente, que o Lula é ruim, que o Fernando Henrique é péssimo, que a Dilma não presta, e que o governador está horrível, e que o prefeito não vai prestar, o outro já não prestou, esse também não vai prestar, e que não sei o quê, que o Brasil não presta mais, isso não tem mais jeito, e que não sei o que lá, e que, olha, estamos caminhando para o fim mesmo, e blá blá blá, e tal, mas não tem uma palavra de guerra, não tem uma palavra de alegria. Vocês já se encontraram com algum urubu desse jeito? Vocês já encontraram com algum urubu desse? Gente, de vez em quando eu deparo com um urubu desse, eu falei, rapaz, para aí. Stop. Que há, rapaz? Tem alguma coisa de bom aí, meu amigo? A gente vai falando brincando, mas na verdade não é brincadeira não. É para tentar ver se levanta o astral do momento. Não é isso? Meu amigo, olha só. Realmente as coisas são difíceis. Mas peraí. Estamos comendo, estamos vestidos, né? A maioria de nós, assim, muitos de nós tem até um carrinho velho para andar, a gente tem roupa, a gente tem casa. Ora, peraí, tem alguma coisa boa na sua vida, não tem não? A gente vai brincando para tentar levantar o astral daquela pessoa. Então, nós nos deparamos na vida com muitos, assim, o Marins, não sei o que lá, Marins, que trabalha com o João Dória Júnior no Show Business, naquele programa Show Business, muito bom o programa, muito bom mesmo. E ele dá algumas dicas assim. E ele fala, João, se você tem algum funcionário, existem pessoas assim, parece um urubu, né, desanimado e tal. Se você tiver alguém assim na sua empresa, manda embora. Manda embora porque esse camarada vai acabar com a tua empresa. Ele fala assim mesmo, manda embora esse cara, rapaz. Manda embora porque ele vai começar a contagiar pessoas ao redor, vai desanimar o gerente, vai desanimar o subgerente, os vendedores, vai começar a falar que tudo é ruim, que tudo não presta, que nada serve, e daqui a pouco a sua empresa vai para o beleléu. Manda embora, manda embora. Se tiver um urubu desse na sua empresa, você manda embora. Nós não podemos mandar embora as pessoas da nossa vida, né? Mas a gente tem que perceber e tentar reanimá-la, tentar motivá-la. E pior, né? Se você não ajudar, infelizmente, né, essa pessoa vai contagiar outras pessoas, né? E aí vai falar, olha, o meu líder não presta, o pastor não presta, mesmo que não preste, não é bom fazer isso não, né? Porque aí você não deixa, nós até conversamos isso na reunião da liderança ontem, que esta lealdade entre a liderança é importantíssima, é de importância maior. Se alguém chegar para você e falar do pastor Vanderlei, fala assim, ó, fala lá com o pastor Vanderlei, vá lá. Se você não for lá falar com o pastor Vanderlei, eu vou, porque ele precisa saber disto. Vai falar do Heráclito? Vai falar do Heráclito para mim? Eu tenho que falar assim, olha meu irmão, vamos lá, fala com o Heráclito, ele precisa saber disto. Mas se eu não fizer isto, daqui a pouco ele fala com um, e nunca fala com uma pessoa, né, que ele quer realmente falar. E daqui a pouco tem várias pessoas contaminadas. Ele passa a ser um arauto, um pregador do caos, um pregador da confusão. Ele passa a ser um rebelde formando uma rebelião em qualquer instituição que ele faça parte. Isto é um círculo diabólico. Isto é algo diabólico. Nós não podemos, nós temos que frear isto, nós temos que cortar isto. A partir de hoje, em qualquer instituição que você fizer parte, se alguém chegar até você fazendo fofoca, falando coisa ruim de alguém, quem quer que seja, fala para ele, olha só, vamos lá agora, vamos lá no pastor Carlos agora. Então seja um líder ético, seja um crente ético e não aceite isto na sua vida. Não faça parte deste projeto diabólico, projeto de Satanás. Ele então, desanimado do jeito que é, passa a ser aí, passa a contaminar um vírus do pessimismo que faz com que Deus seja defamado, apregoando o desânimo onde quer que ele ande, né? O versículo 33 fala de que esse também tem fraca autoestima. Verso 33 diz, também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha só que fraca autoestima. Olha só, irmãos, que visão distorcida. Veja bem, se Deus fala para você, vai meu filho, vai que eu sou contigo. Eu não sei, né, como que você se relaciona com Deus a respeito de como Deus fala com você. Eu gostaria que fosse comigo muito mais
patente, né? Eu queria que Deus falasse comigo de uma forma muito mais proeminente. Mas eu, como Paulo fala às vezes, né, que vai tateando no escuro, assim sou eu. Eu não tenho uma sensibilidade espiritual para ouvir Deus falando assim: Marcos, vá para lá. Marcos, vá para este lado. Marcos, faça aquilo. Marcos, faça esse outro. Eu não tenho isso. Raríssimas vezes Deus falou assim diretamente comigo. E quando falou, foi para eu me arrebentar todo. Para eu me estourar todo. E eu fiz. E me arrebentei todo. Mas foi bom. Foi muito bom. Mas a maioria de 99,9% eu vou quebrando a cara, eu vou me estrepando ali, vou me tropeçando acolá, para depois sentir de alguma maneira a vontade de Deus na minha vida. Mas se você tem assim esta sensibilidade espiritual para ouvir Deus falar com você de uma forma muito mais proeminente, olha, meus parabéns. Aproveite isto para ter mais fé e se apegar nesta fé, e se Deus falar, faça isto, haja desta maneira, vá, porque não há gigante, não há dificuldade que possa. Alguém esta semana falou para mim: olha, pastor, você está nessa empreitada aí, mas eu sinto dizer para você que isso não vai dar em nada. De vez em quando eu ouço esse negócio, né? A minha vida inteira. Eu falei: rapaz, eu não me interesso pela sua opinião a respeito disso. Falei para essa pessoa. Foi o único momento em que eu perdi um pouco, né? Eu não me interesso muito porque você não está nesse projeto. Então, se você não está, não me interessa. Mas as pessoas falam isso pra gente. Olha, não faz isso não, Heráclito. Não faz isso não, que isso não vai dar em nada. Você não vai ter sucesso. Platinir, não faz isso não. Mônica, não vai não. Para de fazer, para de estudar, para de se esforçar. Você não vai chegar em lugar nenhum. Quantas vezes você já tentou e não conseguiu? Quantas vezes você fez essa prova e não conseguiu? Meu irmão, se tem aquele negócio dentro de você, que você sabe que pode pisar assim meio esquisito, mas tu pode pisar, olha, continua. Uma hora tu entra. Uma hora você vai conseguir. Eu creio muito nisto. Vai apanhar? Vai. Vai se estrepar? Vai. Vai se ajeitar? Vai se adaptar? Vai corrigir? Vai arrematar algumas arestas? Vai se ajeitar? Mas você vai conseguir. Precisamos estar com esse espírito, irmãos. Os efeitos da síndrome de gafanhoto. Ele induz o povo ao desespero. Capítulo 14, versículo 1 diz: então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Olha como aqueles homens levaram o povo ao desespero. Induziu. Aquele grupo, aqueles 10 espias, foi contaminando, irmãos. Foi ali divulgando aquelas informações diabólicas. E foi passando um para o outro. E foi espalhando aquele vírus do desânimo, da desmotivação. E foi contaminando, e foi contaminando. Daqui a pouco todo o povo estava em choro. Todo o povo deprimido. Todo o povo desanimado. Então esta síndrome de desanimador, de desânimo, leva o povo ao desespero. Esta síndrome também leva o povo à murmuração. Olha o que diz no verso 2: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha que ponto que aqueles homens conseguiram levar o povo. Irmãos, levaram todo o povo a murmurar contra o seu líder. Provocou uma grande rebelião naquele grande povo de Israel. Também um espírito de gratidão, nesse versículo nós observamos. Olha só o que acontece, irmãos. Um espírito de insolência. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Não seria melhor nós voltarmos e não sermos crentes? Não seria melhor nós deixarmos esse Jesus? Não seria melhor nós abandonarmos esse Deus?
porque antes de eu ser crente, eu tinha uma vida financeira muito melhor. Não é melhor eu abandonar esse Jesus, porque antes de eu ser servo de Deus, as minhas condições emocionais eram muito melhores, eu tinha muito menos inimigo, eu passava por muito menos dificuldade. É melhor eu voltar ali para o Egito espiritual, é melhor eu voltar ao passado, é melhor eu voltar ao vômito, eu vou me desanimar. Diga isso para você mesmo: eu vou me desanimar, eu vou retroceder. Não? Amém não? Amém não. Amém não. Leva o povo à amotinação, e diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Leva o povo à rebeldia contra Deus. Verso 9: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Medo do inimigo, medo das circunstâncias, a perseguição contra a liderança instituída por Deus. Irmãos, é isso que faz a síndrome do gafanhoto, faz a gente desanimar. E se fosse só isso, estaria muito bom. Se eu me desanimasse, eu entrasse na ostra, morresse lá, não é? Eu morresse sozinho lá, estaria muito bom. Mas infelizmente, quando esta síndrome toma conta de mim, eu vou falando para mais um: olha que tá, ó vida, ó céus. Falo para um, daqui a pouco o outro tá, é mesmo, ó vida, ó céus. Daqui a pouco o Alex também está comigo: ó vida, ó céus, né? A Rose também daqui a pouco está comigo: que vida, ó céus. Daqui a pouco o pastor Carlos também está comigo: não aguento mais essa vida, eu vou morrer, né? Milena falou assim: eu quero morrer, estou nova, mas não quero saber dessa vida não, essa vida é muito difícil. Eita, vida desgraçada sou. E daqui a pouco tem um monte de gente, daqui a pouco a família do Marcel está toda destroçada, toda desanimada, está amarrado, né? Sai troço ruim. Ninguém quer isso, mas infelizmente, irmãos, um cara desanimado um sujeito desanimado, uma mulher desanimada acaba com o seu casamento, acaba com o seu trabalho, acaba com a sua repartição, acaba com a sua igreja, acaba com a sua empresa. Pode, se ele der ouvido, se gente der ouvido a esse camarada, ou esta mulher, ou este homem, a instituição toda vai para o brejo. Vai para o brejo. E você sabe o que aconteceu com esse povo. Esse povo urrou. Esse povo sofreu tantos anos sofrendo por causa desta falta de fé, por causa desta rebelião, por causa deste vírus, por causa desta contaminação. O que fazer quando o povo está afetado pela síndrome do gafanhoto? O que nós podemos fazer, irmãos, quando estamos desanimados? O que devemos fazer quando estamos assim, com medo das circunstâncias que nos rodeiam? O que fazer quando nós observamos ao nosso redor enfermidades, desemprego, falta de dinheiro, falta de saúde? O que a gente pode fazer? Primeira coisa, né, irmãos? Vocês concordam comigo? Orar, né? Orar. É isso ou não? Eu sou um divulgador de que a oração deve ser primeiro para buscar intimidade com o nosso Deus. Estamos acostumados a entender a oração como um instrumento de petição. Sempre pedir. Quando o pastor Vanderlei leu Romanos, na minha versão estava paciência e na versão dele estava perseverança, né? Eu achei interessante isto, que algumas versões colocam como sinônimo paciência com perseverança. Eu concordo com isso. Paciência é, em tantas vezes na vida, sinônimo de perseverança. O que a gente tem que fazer com as circunstâncias difíceis ao nosso redor? Ter perseverança. Tudo passa. Meu pai era um grande filósofo, analfabeto, né? Ele dizia o seguinte: quando tiver as coisas muito ruins, fica quietinho, fica em casa vendo televisão. Está sem dinheiro, está difícil, fica em casa vendo televisão que daqui a pouco passa. Um grande filósofo. Divar, coloca na sua lista de filósofos, pastor.
Edivar Penha da Silva. Eventualmente lembrando de frases do meu pai, né? Passa, daqui a pouco passa. Vamos aguentar firme. A tribulação produz esta perseverança, né? Ela produz, faz parte. O pastor Vanderlei falou aqui muito bem. O crente precisa disto. Nós crentes precisamos disto. Isso compõe, isto forma o nosso caráter. E aí, irmãos, orar, e nesse sentido, esse orar não é orar só, Senhor, me dá dinheiro, né? Me dá saúde. Acho que o crente tem que mudar um pouco este tema, este jeito de falar com Deus. Isto não é uma fé total, isto não é uma fé integral. A fé integral é, Senhor, estou nas tuas mãos. Olha só, está difícil, está doendo, está duro, está muito complicado. Estou sofrendo, vendo a minha família passar o que está passando, né? Essa enfermidade assolando, a falta de recursos. Está difícil, mas, Senhor, estou nas tuas mãos. Eu me coloco nas tuas mãos. Faça de mim o que tu quiseres. Eis-me aqui, faça, completa a obra que tu quiseres fazer na minha vida. Uma oração nesse sentido, de se colocar, de se entregar nos braços do Senhor. E aguenta quieto. Aguenta quieto, porque daqui a pouco vai passar. Então, primeiro, orar e se entregar a Deus. Depois, quebrantamento. O capítulo 14, versículos 5 e 6 diz: Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Coisa maravilhosa, né? Sinônimo de quebrantamento, sinônimo de entrega total diante de Deus, sinônimo de total dependência de um Deus que, independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Se vivemos ou morremos, vivemos e morremos para o nosso Deus. Se temos saúde ou falta de saúde, temos saúde ou falta de saúde debaixo das mãos do nosso Deus. E acredite, irmãos, eu creio que Deus pode tudo. Eu creio que Deus pode curar tudo. Eu creio que Deus pode restaurar tudo. Creio que Deus pode fazer todas as coisas maravilhosas em nossas vidas. Creio realmente nisto. Mas eu gosto muito desse espírito aqui, ó. Esse espírito de entrega total diante de Deus. De entrega ali, ó. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes em clamor, em quebrantamento diante de Deus. Maravilha, né? Quisera todos nós, né, vestirmos este espírito nos momentos difíceis da nossa vida. Na hora da crise, irmãos, não adianta discutir. Na hora da crise não adianta você tentar provar para uma pessoa que está certo ou que está errado. Na hora da crise não adianta você tentar convencer alguém. Na hora da crise não adianta você tentar virar a cabeça de uma nação inteira, de um Brasil inteiro, ou países menores. Na hora da crise, o crente sabe que tem um refúgio. Na hora da crise, ele sabe que pode contar com Deus Todo-Poderoso. Estou lembrando aqui de Davi, quando seu próprio filho quisera tomar ali o seu trono. E aqueles generais disseram: Davi, meu rei, tu deves fazer isto e tu deves fazer aquilo. E Davi falou: eu não vou mover uma palha. Se eu estou onde eu estou, do jeito que eu era, pastor de ovelha lá no meio do mato, se eu estou onde eu estou porque Deus quis que eu estivesse aqui, eu não vou mover uma palha. E Davi não moveu uma palha. Que espírito tremendo de Davi naqueles momentos. Davi entregou-se todo ali, ó, completamente, não discutiu, não brigou, não argumentou. Não adianta jogar uns contra os outros, não adianta espalhar boatos, não adianta tentar convencer as pessoas. É se quebrantar diante de Deus, é se entregar diante de Deus e aguentar e continuar firme na sua fé. O Senhor tem coisas boas para nós. O Senhor tem coisas boas para nós. Firmarmos nas promessas de Deus, buscar conhecer as estratégias de Deus, para termos a vitória em Deus. A vitória em Deus é a vitória de Deus.
A vitória em Deus em nossas vidas é a vitória de Deus, há de ser a vitória de Deus, a vitória que Ele quer para as nossas vidas, do jeito que Ele quer para as nossas vidas, na temática e no tom e no jeito, no momento e no tempo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na profissão que Ele quiser, na hora em que Ele quiser. Amém? É assim? É assim, né? É isso, irmãos. Eu queria que nós, nesta noite, lembrássemos disto, a partir desta noite lembrássemos disto, de que não podemos deixar que as circunstâncias da vida nos limite a nossa fé. Não permitir que nos momentos difíceis da nossa vida nós entremos na depressão, no desânimo, na desmotivação e principalmente não contaminarmos outras pessoas com esse espírito de desânimo, de tristeza, de desmotivação. Mas aguentar firme, né? E daqui a pouco o Senhor há de nos levantar. Vamos ficar de pé, quem puder.